Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Gostaria de meditar com você hoje na Palavra de Deus novamente, usando o Evangelho de Lucas no capítulo 15. No Dia dos Namorados, meditamos nesta parábola quando falamos da dracma perdida. Hoje eu quero meditar na parábola do filho pródigo, capítulo 15, verso 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de maneira errada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há quantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Sem dúvidas, você já ouviu vários sermões a respeito do filho pródigo. Semana de oração jovem, programas de reencontro, semanas de mordomia, meditações matinais, meditações para o pôr do sol, não é verdade? O que podemos aprender de novo com a parábola do filho pródigo? Aliás, eu não posso entender essa parábola sem estudar a primeira, que é a ovelha perdida, sem estudar a segunda, que é a dracma perdida, porque as três formam o mesmo pano de fundo. Por exemplo, o filho mais velho, ele representa a dracma perdida. O filho mais novo, o filho pródigo, representa a ovelha que estava perdida fora de casa. O filho mais velho representa a dracma que estava perdido dentro de casa. O filho mais velho representa os fariseus. A ovelha perdida representa os que estavam perdidos fora da casa de Israel. Por isso eu digo que as 3 parábolas fazem parte de uma história apenas. Cristo estava de uma maneira didática e pedagógica, usando contextos da sua época para que aqueles que estavam ouvindo o seu sermão pudessem compreender de fato o que ele queria que os fariseus entendessem a respeito do seu ministério. E o ministério de Cristo ele é bem claro nas 3 parábolas: é salvar o ser humano. Então, quando olhamos para a parábola do filho pródigo,
encontramos dois irmãos. Os dois se aproximam do pai. Os dois exigem a herança, porque ele fica calado, o mais velho não diz sim, ele não diz não, ele também participou. E sabe o que é interessante? Sabe quando eu recebo a herança do meu pai? Quando o meu pai morre. O pai estava vivo, os dois estavam desejando a morte do pai. E então o filho pródigo, ele pega a parte que era dele e ele parte para o mundo. A expressão aqui é uma terra distante. Chegando então em certo local, a Bíblia não nos explica aonde ele estava, mas o fato é que ele começou a beber, ele começou a prostituir, o texto é bem claro em dizer isso, e ele gastou tudo que tinha. E agora ele precisava de trabalho, porque ele precisava ter o seu sustento. E ele começou a procurar um emprego aqui e acolá, batia nas portas, não há emprego, não há emprego, não há emprego. Lembra da crise de 2015? Chegaram lá, essa crise chegou lá também. E ele então agora não consegue arrumar local para trabalhar, para ter o seu sustento, para manter a sua vida, ou quem sabe manter os seus vícios. E ele percebe uma coisa, que ele só tinha amigos quando ele tinha algo para oferecer. Agora que ele não tem mais dinheiro, ele também não tinha amigos. As portas estavam fechadas, até que ele consegue um emprego. E o mais humilhante para um judeu, sabe qual? Cuidar de porcos. E o texto então é claro em dizer que aquele homem começou ali a cuidar de porcos e ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Um detalhe, o texto não está dizendo que ele queria comer lavagem. O texto não fala lavagem. O texto fala alfarroba, o fruto da alfarrobeira. Ele é uma vagem grande e essa vagem ela é usada em período de seca no Oriente Médio. No momento que a chuva demora, esse fruto então serve de alimento tanto para homens quanto para animais. Não tinha nenhum problema aquele homem comer aquele fruto, o fruto da alfarrobeira. Uma observação, esse fruto também, ele tem alguns nomes. Ele é conhecido como pão de São João ou gafanhoto. É isso aí. Você imagina João Batista pregando no deserto e agora ele para de pregar e ele diz assim, gente, agora eu preciso caçar gafanhoto para comer. É claro que não. Ele comia o fruto da alfarroba, que também é chamado de gafanhoto. E o povo de Israel gostavam de comer esse fruto colocando mel silvestre. Lembra? João Batista comia gafanhotos com mel silvestre. Era o fruto da alfarrobeira. Era esse o fruto que ele comia. Não era um inseto, não era um bichinho. Então aquele jovem, ele desejava comer o fruto da alfarrobeira. Não era lavagem. Mas então ele cai em si. E ele olha para o céu e ele diz, Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amigos, tudo parecia lindíssimo. Tudo parecia que ele de fato havia se convertido. Ele caiu em si, ele se arrependeu do erro, da besteira que ele fez. Mas não, por causa do verbo trabalhar. O verbo trabalhar aqui é uma palavra polissêmica. Existem 3 traduções para esse verbo. Pode ser diarista, pode ser empreiteiro ou que mora com o patrão. Sabe qual desses 3 ele pediu para ser? Que mora com o patrão? Não. Ele pediu para ser um empreiteiro? Também não. Ele pediu para ser um diarista. Ele queria trabalhar durante o dia, pegava o dinheiro e voltava para o mundo novamente. Percebe? Ele não estava arrependido. Ele queria apenas o dinheiro. Ele queria aquilo que o pai poderia oferecer. Você já percebeu que o cristianismo de hoje não é diferente? As pessoas só querem ir a Deus por barganha, por troca. O que Deus pode me dar em troca? Olha a falsa prosperidade ensinada hoje. Dá o seu fusquinha e Deus te dá uma Mercedes-Benz. Dá o seu apartamento que Deus vai te dar uma mansão. Onde Deus prometeu isso na Bíblia? Amigo, prosperidade na Bíblia, ela vem de 3 maneiras. A número 1, do trabalho. O trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Então, o trabalhador
é digno do seu salário. E Paulo diz, aquele que não trabalha também não deve comer. Então a primeira maneira de sermos prósperos é trabalhando. A segunda maneira é não dar um passo maior do que a perna. Você ganha R$100 e vai nas Casas Bahias e compra uma televisão de R$10.000. Ah, mas eu financiei. Ok, mas em quantas vezes daria para pagar essa TV à vista? Com qual valor? Já parou para pensar nisso? E aí você não consegue honrar os outros compromissos? E você diz então, o devorador, pastor. O devorador está comendo tudo. O devorador se chama Casas Bahia. O devorador se chama Ponto Frio. O devorador está aí no seu bolso, chamado cartão de crédito. Percebe? Não dê um passo maior do que a sua perna. E a terceira maneira de sermos prósperos na vida é sendo fiel a Deus. É isso que ele nos pede. Isso que é prosperidade bíblica. Os demais que temos ouvido por aí, amigos, é história da Luluzinha. É história para boi dormir. Não caia nessa. E aquele jovem, ele tinha esse pensamento. Eu só vou para a casa do meu pai para receber um dinheirinho e voltar para o mundo novamente. Não estava arrependido. E ele foi pelo caminho, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o que ele não contava é que todos os dias o pai ficava do alto, esperando o filho voltar. Todos os dias o pai estava ali, o pai tinha aquela convicção que um dia o filho voltaria para casa. Não é o filho pródigo que é o destaque do texto, não é o filho mais velho que é o destaque do texto, o destaque é o pai. Poderíamos dizer que essa parábola, o título dela deveria ser a parábola do pai amoroso, porque é ele que merece o destaque, é ele que aqui é digno do louvor, é o pai que representa, claro, o nosso Pai Celestial. E ele então todos os dias ficava ali, olhando, ansioso, esperando o filho voltar. E um dia o filho chega. O pai desce correndo. E se você perguntar isso para o povo de Israel, eles vão dizer, está errado. Uma figura patriarcal correndo para abraçar um filho que desejou a morte do pai? Não, está errado. Não bate. Sabe por que não bate? Porque um filho em Israel, quando desejava a morte do pai, ele era morto a pedradas. Aquele filho tornou-se réu de morte. Sim, ele tornou-se réu de morte. Ele não poderia voltar naquele vilarejo, que ele seria morto. Quando o pai vê o filho voltando, ele desce correndo, ele abraça o filho, ele beija o filho. Sabe por que ele fez isso? Ele estava dizendo para todos, ei, se tem alguém aqui que deve morrer, que morra eu, não meu filho. Se tem alguém aqui que deve morrer, que morra eu, não meu filho. Na cruz do Calvário, Jesus falou isso para todo o universo. Se tem alguém que deve morrer, que morra eu, não os meus filhos. Perceberam um paralelo? E o pai, então, agora o beija. E essa expressão beijo aí, a palavra é usada como katalem. Essa palavra significa beijo no rosto. Ele não beijou o filho na mão, porque mão representa reverência. Ele beijou o filho no rosto porque ele estava dizendo, filho, você é igual a mim. Para que eu e você pudéssemos ser salvos do pecado, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para que eu e você pudéssemos ser salvos, Deus deixou o trono dele, deixou a majestade dele e veio aqui nessa terra, morrendo no meu e no seu lugar. Ele troca a roupa, ele coloca uma roupa nova. Ele não coloca uma roupa nova em cima da suja. Ele troca, porque roupa suja tem a ver com a minha justiça e a sua, que não passa de trapos de imundícia. Ele coloca uma roupa nova que representa o manto de justiça de Cristo. Aqui temos também a justificação pela fé. Percebe que texto rico é a parábola do filho pródigo? Mas não acaba aí. Ele traz o filho agora para dentro de casa. Ele manda matar um novilho cevado. Ele faz um churrasco. Ele comemora. Ele está celebrando porque o filho estava morto e reviveu. O filho estava perdido e foi achado. Ele está em festa. Mas o filho mais velho chega. Ele estava no trabalho, ele estava no campo. E ele então agora ouve a música. Quem sabe sente o cheiro da comida.
E ele fica da porta, do lado de fora, olhando para dentro, querendo entender o que estava acontecendo. Então um servo sai e ele pergunta: ei, servo, o que está acontecendo? Você não sabe das boas novas? Não. O teu irmão voltou para casa e teu pai mandou celebrar, mandou matar um novilho cevado. E ele então começa a murmurar, ele começa a questionar. O filho então, olhando, reclamando, o pai percebe aquilo. O pai chega até a porta: filho, o que está acontecendo? Ô pai, há quanto tempo te sirvo? Eu nunca transgredi uma ordem tua. Tudo que o Senhor me pede eu faço. Agora veio esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, desperdiçou os seus bens com bebidas. O Senhor manda matar para ele um novilho cevado. O Senhor nunca me deu um sequer para celebrar com meus amigos. E o Senhor faz isso, pai? Ô meu filho, tudo que é meu é teu. Mas hoje é um dia para nos alegrarmos, porque ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Ponto. Acabou a parábola dentro de um suspense. E por que Jesus termina essa parábola em suspense? Porque ela não tem um ponto final. Geralmente, quando eu e você ouvimos uma história, nós sempre gostamos de saber: ele ficou do lado de fora ou ele entrou? A parábola não tem um final. Sabe por quê? Porque quem vai dar o final para a parábola sou eu e você. Eu vou ficar do lado de fora reclamando, questionando, ou vou entrar para participar da festa? De que lado você gostaria de estar? Aquele jovem, ele foi para o mundo, ele conheceu o pecado, ele foi no pó da terra, mas ele voltou para os braços do Pai. E sabe o que eu encontro nesse texto? No mundo, ele conheceu a miséria, mas na casa do Pai, ele conheceu a misericórdia. Amigos, no mundo só conheceremos miséria, mas na casa do Pai encontraremos misericórdia. E a misericórdia fez o jovem mudar de ideia. Ele foi ali para receber apenas um bem, ele foi ali para receber um dinheiro para voltar para o mundo, mas a misericórdia o atraiu. E ele voltou para a casa do Pai. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E é isso que Deus oferece para mim e para você. A pergunta é: você vai ficar do lado de fora reclamando, questionando, ou você vai entrar? Lembre-se, o Pai está lá dentro esperando você entrar. Que Deus te abençoe. Ore comigo, tomando a sua decisão neste momento, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por meditarmos na Tua Palavra. Obrigado por entendermos um pouco melhor a parábola do filho pródigo, que de fato possamos entrar e participar desta festa, porque o Senhor está nela, nos esperando com os braços abertos para nos receber. Guarde-nos para o Teu reino, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar aí o seu like, ative o sininho e, é claro, faça a sua inscrição também, compartilhando esperança. Forte abraço e até o próximo vídeo.